glória a Deus, glória a Deus. Vou colocar aqui essa lâmpada, porque hoje eu quero compartilhar a respeito dessa lâmpada com vocês, ok? Hoje temos aqui várias pessoas nos visitando, mas aqui temos uma visita ilustre, nosso pastor Carlos, pastora Bia. Fica em pé aí, pastor Carlos, pastora Bia, que não estão conhecendo vocês, não. Olha aí para a igreja, olha lá. Pastor Carlos de barba, pastora Bia, cabelo diferente. Olha como a Geórgia está fazendo bem para eles, né? Mudaram para a Geórgia, estão ali e estão nos visitando hoje. Que bênção, glória a Deus. Estão mais jovens. Tem sido bênção, aquela água lá tem que trazer um pouco para a gente aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Gente, essa série é interessante que quem já teve ano passado, né, nós falamos sobre 3 animações, né, sucessos no cinema. No ano passado falamos sobre Os Incríveis, lembra daquela família, Os Incríveis? Falamos no ano passado sobre o Rei Leão, um sucesso também de cinema da Disney. E falamos sobre Rei Leão, Toy Story, né? Lembra do Toy Story? E esse ano a gente vai compartilhar um pouquinho sobre também mais 3 sucessos aí antigos, mas que são, né, são eternos, que é o Aladdin, e vamos falar sobre Monstros S.A. Quem assistiu Monstros S.A.? Pô, gente, vocês não gostam de animação, só eu que sou eternamente criança. E Tarzan, pelo amor de Deus, Tarzan, quem assistiu aqui Tarzan? Nem que seja o Tarzan do Sessão da Tarde, lá do Brasil, né? Aquele Tarzan meio magrelo, franzino, mal acabado, né? Mas Tarzan é coisa antiga, né? Nem da Disney. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 44. E dentro dessa série animada, vocês já viram por aí, né, o nosso Aladdin, a Jasmine. E interessante que esses contos dessas séries, elas têm muitos princípios. Não sei se você costuma assistir essas animações. É claro que são animações, não são animações cristãs, não são, mas ali dentro existem muitos princípios. Princípios, muitas vezes, que falam a respeito de caráter, falam de convivência humana, e muitos desses princípios são baseados na palavra de Deus. Então, a gente sempre aprende alguma coisa. Eu acho muito interessante, porque às vezes, nós podemos ter um preconceito com muitas coisas. Eu já vi algumas pessoas dizer assim, pastor, Disney é do inferno, não é de Deus. Pastor, cinema não é de Deus. Pastor, circo não é de Deus, circo de Soleil, circo disso ou daquilo. Meu irmão, na verdade, o mundo jaz no maligno. Se você quer ficar num lugar que é totalmente de Deus, peça para morrer. E tenha certeza da sua salvação. Porque você vai saber que lá é. A Bíblia diz assim, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, tudo será mal. Eu posso ver malignidade em todos os lugares. Eu posso olhar para você, e se os meus olhos forem maus, eu vou achar que você é metido, eu vou achar que você é arrogante, eu vou achar que você é presunçoso, eu vou achar que você... Eu posso achar muitas coisas malignas em você, mas pastor, o senhor está me julgando. Se meus olhos forem maus, eu vou te julgar. Se os meus olhos forem bons, eu vou achar graça em você mesmo sem te conhecer. E assim nós temos que olhar a vida. Nós temos que olhar para as pessoas e acreditar nas pessoas, crer nas pessoas, até mesmo quando elas erram conosco. Entender que muitas vezes não são elas, mas são aquilo que elas estão passando, o que está por trás daquilo que está fazendo elas se moverem ou tomar decisões assim. Então nós temos que olhar para as coisas com os olhos bons. Os religiosos olham para as coisas com os olhos ruins. Por isso Jesus era tão julgado.
Quando Jesus entrava nas casas, muitas vezes dos pecadores, os religiosos ficavam lá do lado de fora. Quem é esse que come com os pecadores? Quem é esse que conversa com os pecadores? Quem é esse? Porque os olhos dos religiosos eram maus. Mas ele tinha os olhos bons, ele não olhava para pecadores, ele olhava para pessoas que precisavam ser resgatadas pela graça do Senhor. Quando todos viam uma mulher promíscua, prostituta, adúltera, e que merecia nada mais do que a morte, ele via alguém que poderia ser digno de perdão e arrependimento e começar uma nova vida. Por isso ele disse: aquele que nunca pecou, ou que não tem pecado, joga a primeira pedra. E a partir dali, ele pergunta para a mulher: aonde estão aqueles que te acusavam? Até aqueles que não te conheciam e te viram aqui sendo acusada e passaram a te odiar. Onde estão aqueles que te acusavam? E ninguém estava ali. E ele também: eu não te acuso. Vai e não peques mais. E a partir dali, aquela mulher passa a fazer parte da história do ministério de Jesus. Você vai ver, se você ler as Escrituras, você vai ver que aquela mulher se converte, deixa a vida de pecado e passa a ser uma discípula, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Então, em tudo nós podemos ver Deus. Nós podemos ver Deus nas flores, nós podemos ver Deus no mar. Eu não estou falando aqui de uma espiritualidade, que Deus é tudo. Eu não estou falando que Deus é tudo, eu estou falando que em tudo nós vemos Deus. Há uma diferença grande em que Deus é tudo e em tudo ver Deus. Porque a Bíblia diz assim, que o homem é indesculpável de não crer que Deus existe, porque ele é manifesto pela sua criação, pelas obras da sua criação. E se nós olhamos a perfeição de tudo que Deus criou, nós temos que concluir que é impossível não ter um Deus. Então nós vemos Deus através da sua criação. Criação e criatura nunca vai ser Deus, mas testifica a existência de um Deus. Amém, gente? Então, quando eu vou ao cinema, quando eu vou a um espetáculo, quando eu vou a um lugar, claro, digno, eu sempre tenho esses olhos. E Deus sempre fala comigo. Deus sempre ministra ao meu coração. Quando eu converso com alguém, quando eu estou em um lugar, quando eu vou até mesmo em uma partida, né, de basquete aqui, ver o Heat, né, em Miami, eu sempre aprendo algo, porque se os meus olhos estão abertos para aprender, eu aprendo com a excelência, eu aprendo com a vibração. Eu lembro que a primeira vez que eu fui assistir o Miami Heat, eu nunca tinha conhecido aquele time, sinceramente. Na verdade, eu nunca gostei de basquete, não é que eu não gostei, eu nunca prestei atenção em basquete. Nós brasileiros não temos da cultura o basquete. Sofremos bastante ontem em perder da Argentina, porque a nossa cultura é o futebol, e perder da Argentina talvez seja o pior que pode acontecer para um brasileiro. Mas, ok, Deus o sabe que nós precisamos, né? Mas, Miami, basquete, ok. Mas quando eu cheguei lá, pela primeira vez, eu não sei se você já viu, e aqui eu vou fazer agora uma propaganda, e eu vi a excelência do estádio, a organização, e de repente começou um show antes do jogo, e a apresentação dos jogadores, aquelas luzes, aquele som, e o fulano de tal, e eu, nem conhecia ele, já estava gritando junto, e o Beltrano, eu junto. E daqui um pouco começava o jogo, e quando o Miami tinha posse de bola, eles botavam uma música, tinha um DJ lá, go Miami, go, go, go. E quando o adversário tomava posse de bola, uma música totalmente down. E aí, outro show, e de repente eu nunca tinha visto basquete, eu não conhecia Miami Heat, mas no final eu estava desesperado, como se eu tivesse torcido pelo Miami desde pequenininho. Eles conseguiram me envolver e gerar em mim paixão.
Eu falei, gente, eles conseguiram, em uma partida, me converter em um apaixonado. Proposto até sair dali, gastar dinheiro na loja do Miami Heat. E comprar um nome de um jogador que eu nunca ouvi pela primeira vez ali. E que nunca fez nada por mim, esse cara. Nós temos que aprender, como igreja, a converter os crentes em apaixonados por Jesus. Porque às vezes as pessoas entram na igreja e saem e dizem, não sei se eu volto. E eu estou falando não de alguém que fez algo por você, eu estou falando de alguém que deu a vida por você. Então eu sempre aprendo. Nós temos que aprender com a excelência com que eles apresentam aquele jogo. A forma com que eles apresentam aquilo. E eu que sei, não estou falando da unção. Ali é um jogo, não estou comparando, vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas com tudo nós temos que ter bons olhos. Amém, gente? Mateus capítulo 13, versículo 44. Jesus fala de uma parábola. Olha só. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu de novo. Então, em sua alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Versículo 45, Jesus continua explicando e tentando fazer as pessoas entenderem o que era o reino. Ele então diz assim, outro sim, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que apanha toda espécie de peixes. E quando ela está cheia, puxam para a praia e, assentando, escolhem os bons para os cestos e os ruins para lançar fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Até aí. Olha aqui para mim. Eu não sei se você assistiu Aladim, mas a história desse filme é muito interessante, dessa animação. Na verdade, é um conto, né? Aladim é um conto persa, árabe. E a história dele, até eu fui pesquisar aqui, ele está dentro de uma série de contos chamado 1001 Noites, que um pesquisador, escritor francês chamado Anthony Galland reuniu esses contos árabes e escreveu esse livro 1001 Noites. E entre esses contos está o conto desta figura, Aladim e a lâmpada maravilhosa. Isto foi no ano de 1714. Então, não se sabe exatamente qual é a origem desse conto. Se é de origem popular, algumas pessoas dizem que alguém contou isso em casa, um contador de histórias, tem até o nome de uma pessoa, mas não se tem exatamente qual é a origem desta história, deste conto, né? Provavelmente um conto fantasioso, mas que queria ensinar alguns princípios, como eram os contos contados no Oriente naquela época. Mas esse francês, então, faz uma coletânea de contos orientais, árabes, daquela região, persas, e escreve esta obra, uma obra muito famosa, 1001 Noites, né? Uma obra baseada em contos orientais. E dentre delas, então, está a história de Aladim e a lâmpada maravilhosa. Então, desde então, se pega essa história, os cineastas, e vem se fazendo filmes através deste conto. A Disney pega, então,
o direito de fazer esse filme, faz a sua um grande longa-metragem, uma grande animação em 1994, que é esta que nós passamos aqui. Posteriormente, a Disney faz um filme mesmo, com personagens humanos, não mais desenhos, mas eu quero focar em cima das animações. Então, eles conseguem trazer este conto, e agora, esse conto é interessante, porque o que isso tem a ver com a palavra de Deus? O que é a história de Aladim? Não sei se você já viu a história de Aladim, a lâmpada maravilhosa. O que é essa lâmpada maravilhosa que, esfregando ela, sai um gênio daqui de dentro, que dá ao direito daquele que a achou, né, 3 pedidos, 3 desejos. O que isso tem a ver? O que nós podemos aprender com essa história? E é isso que eu queria compartilhar com vocês nesses breves minutos que nós vamos ter a partir de agora. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a procurar nessa história coisas que tinham a ver com a nossa fé e com aquilo que nós aprendemos em Deus, é o próprio nome Aladim. O nome Aladim, eu não sei se você sabe, eu me surpreendi disso, quer dizer a nobreza da fé. Ou Deus da fé. Alá de din. Alá de din. Em árabe, nobreza da fé. Ou Deus da fé. Esse é o significado do nome Aladim. E quando a gente começa a entender a história desse menino, mostra que ele era um rapaz, nascido de uma família humilde, né, de uma origem não nobre, e que logo fica órfão, sem pai, e vai morar nas ruas, e então aprende a cultura das ruas, da sobrevivência daquela época, e ali na cultura das ruas ele passa a ser um trapaceiro, um ladrãozinho de rua, e ele começa a ter habilidades de sobrevivência na rua, e ele, apesar de ter um coração bom, uma natureza boa, ele sobrevive nas ruas. E a história, rapidamente mostrando, diz que do outro lado existe um castelo, um sultão, e existe uma princesa, e essa princesa, de outra maneira, também se sente um pouco presa, porque lá dentro de todo aquele luxo, ela não conseguia viver as aventuras, ela é muito imaginativa, ela pensava em o que acontecia lá fora, e ela estava pensando que a vida dela ia se casar com um príncipe indicado, e pronto, e ter filhos, e dar filhos para esse príncipe, e ela queria viver algumas aventuras na sua vida, mas os seus mundos eram muito diferentes. Então essa princesa vai e se um dia se disfarça, vocês veem que isso tudo sempre tem nas coisas da Disney, e ela se disfarça de alguém do povo e vai lá no meio e começa a andar nas ruas, e lá ela não tem a malícia das ruas, e ela é enganada, e de repente ela está em uma situação difícil, e Aladim vê ela naquela situação difícil e usa dos seus truques, né, dos seus truques de engano, de roubar ou de enganar as pessoas, da malícia das ruas que ele sobrevivia, para ajudá-la, para salvá-la, e ali começa um relacionamento. Bom, nisso tudo aparece uma outra história, a história de um gênio, de uma lâmpada, de alguém mau, que queria tomar o domínio daquele reino, que queria ter o domínio daquele lugar, que era uma pessoa má, o Jafar, né? Lembra do Jafar? Ele era um mau, ele não era o sultão, mas ele queria o lugar do sultão, ele queria ter o desejo do sultão, ele queria ter o posto do sultão, mas ele não era, ele tinha poder, mas ele não tinha todo o poder. E eu começo a fazer um paralelo, parece Deus e o diabo, não parece? Parece o diabo querendo o papel de Deus, querendo o lugar de Deus, querendo o momento de Deus, querendo aquele que era o trono de Deus, mas ele tinha todas a sua maldade, e ele entendia que ele só podia fazer isso se ele tivesse o poder que Deus tivesse. Então, que o sultão, que a lâmpada pudesse dar a ele. Então havia essa lenda que tinha uma lâmpada escondida, e só alguém com o coração puro poderia alcançar essa lâmpada, porque estava num lugar
num lugar difícil acesso, um lugar que tinha riquezas, mas que muitos que tentaram buscá-la morreram, porque não tinham o coração puro o suficiente para estar ali. Então ele convence aquele jovem, que apesar de ser cheio de problemas, mentiroso, trapaceiro, cheio de situações do seu caráter, ele tinha um coração puro. Olha, você vai lá buscar essa lâmpada, porque se você buscar essa lâmpada, eu vou te dar uma recompensa, e vou fazer você melhorar de vida, e quem sabe você pode ter até um relacionamento com a princesa, ou sei lá. E ele se convence e vai. E ele vai buscar a lâmpada, e quando ele alcança a lâmpada, bom, vocês sabem o que acontece, ele esfrega a lâmpada, e vem os famosos 3 desejos. E ali, então, o filme decorre desses 3 desejos, deste vilão, querendo ter acesso à lâmpada, aquele que recebeu a lâmpada, se relacionando com aquele que estava na lâmpada. E é interessante que a lâmpada tinha um gênio dentro dela. E a gente vê uma lâmpada assim, para nós não faz muito sentido, porque nós nunca tivemos nada assim parecido na nossa geração, muito menos na nossa cultura. Mas você sabe o que é isto? É uma lâmpada. É isso ali, ó. É isso que nós estamos aqui em cima. Para que ela servia? Para trazer luz. Tem alguma coisa a ver com a palavra? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que havia dentro da lâmpada, era a revelação. A revelação que podia mudar a história daquele jovem. Então, começa essa história, e é sobre esse momento, e nós poderemos falar de muitas coisas nessa história, mas eu quero falar a respeito do processo, do relacionamento do gênio da lâmpada, da revelação da lâmpada, com esse jovem cheio de problemas, cheio de culturas erradas dentro dele, mas com um coração bom. E como que esses 3 desejos vai transformando a vida desse jovem. Ele faz 3 desejos para no filme e no conto. O primeiro desejo que Aladim faz, ele diz assim, ele pensa muito bem, e ele lembra que ele estava apaixonado por alguém. E ele estava apaixonado por uma princesa que ele tinha conhecido. Mas o mundo dele era um mundo completamente fora daquela linhagem, que era uma linhagem real. Ele não tinha acesso àquele lugar. E não bastava ter dinheiro, ele tinha que ter uma linhagem real. Não bastava ser um comerciante rico, ele tinha que ser um príncipe. Diga, príncipe. Não bastava ser rico, tinha que ser um príncipe, porque para casar com a princesa, tinha que ser um príncipe, ele tinha que ter uma linhagem real. Mas como que ele poderia ter uma linhagem real se ele não tinha uma linhagem real? Muito pelo contrário, a linhagem dele era uma linhagem das ruas, era uma linhagem do engano, era uma linhagem da mentira, era uma linhagem do pecado, era uma linhagem totalmente condenável. Então, o primeiro desejo que ele faz para o gênio, quando ele encontra a revelação da lâmpada, ele diz: eu desejo ser um príncipe. Eu desejo ser um príncipe. Eu gostaria de ter uma linhagem real. E aí vem aquela parte do filme, quem já assistiu vai lembrar, porque é muito engraçado, tem muita comédia no filme, e ele vai e bota uma roupa nele, e faz o ratinho dele lá, o macaquinho dele se transformar num elefante, porque todo príncipe tem que vir num elefante, e aí tem que ter os dançarinos, tem que ter e faz toda aquela comitiva do príncipe. Lembram disso? Quem assistiu aqui? Quem assistiu? Só eu que sou doido mesmo. Se você não assistiu, você vai ficar com vontade de assistir. Olha, e aí vem e ele faz ele ter uma linhagem real, porque a única maneira dele ter acesso ao palácio, a única maneira dele ter acesso àquilo que ele desejava, de poder desposar da princesa, filha do sultão, é se ele fosse um
príncipe, e não era possível ser um príncipe. Ele poderia até melhorar de vida, trabalhar muito, ter muitos bens, ter muito dinheiro, mas a sua origem não podia ser mudada. Ele era de uma família pobre, ele era um homem, um menino órfão, ele não tinha pai, ele não tinha linhagem, ele não tinha sobrenome, ele não tinha sangue real, ele era um desqualificado que não tinha valor, mas ele encontrou o gênio. Será que eu me lembro de algum lugar que tem uma história assim? Será que eu me lembro de algum tipo de pessoa desqualificada, que era pecador, que nasceu em pecado, que nasceu separado do seu Criador, que era criatura, caída pelo pecado, que não tinha acesso à presença do Rei dos Reis, que não tinha chance de chegar na presença do Rei dos Reis, que não tinha ninguém que poderia mudar a sua sorte, mas um dia encontrou a revelação. Quem foi a revelação? Jesus. Quem foi? E o que aconteceu? Ele me curou, pastor. Glória a Deus que Ele te curou. E o que aconteceu? Pastor, quando eu aceitei a Jesus, quando eu conheci a Jesus, Ele restaurou o meu casamento estava destruído, Ele entrou na história da minha vida, e o meu casamento foi restaurado, hoje eu e minha esposa, nós estamos assim, a nossa vida não era desse jeito, glória a Deus, Ele restaurou o seu casamento. O que mais que Ele fez? Ah, pastor, o senhor não sabe, eu estava com a minha vida financeira completamente arruinada, quando Deus entrou na minha vida, Ele começou a me mostrar as coisas erradas que eu fazia, eu comecei a mudar, Ele mudou a minha vida financeira. Antes eu só vivia endividado, eu só vivia angustiado, eu queria até tirar minha vida. Hoje, pastor, hoje eu posso não só ter uma vida abençoada, mas eu tenho abençoado pessoas, eu tenho suprido não só a minha vida, mas tenho sido bênção para outros. Glória a Deus! Mas mais do que isto, mais do que te curar, mais do que curar o teu corpo, mais do que restaurar a tua casa, mais do que salvar, do que restaurar os teus filhos, mais do que restaurar as tuas finanças, sabe o que Ele fez? Ele escreveu o teu nome na linhagem real, Ele te colocou no livro da vida, Ele te deu um sobrenome, Ele te disse: você não é mais servo, mas te chamo filho, co-herdeiro de Deus, de todas as coisas. Tu não é mais da rua, não é mais mentiroso, não é mais um homem e uma mulher sem pai. Você tem um pai, e o teu pai é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você tem uma linhagem. Uma linhagem. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você tem uma linhagem. Você tem uma linhagem. As pessoas na época de Jesus achavam que tudo que Deus podia fazer pelo homem era curar os enfermos. Por isso eles ficaram maravilhados quando aquele paralítico desceu do telhado, todo paralisado, e Jesus disse para eles: o que é mais fácil? Dizer a ele: toma a sua cama e anda? Ou dizer: perdoado estão os teus pecados? Você está restaurado na sua posição de filho. O que é mais fácil? Para que saibas que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, para restaurar a posição de filho. Aqui na terra eu digo para ele: homem, levanta, toma a tua cama e anda. Isso é o mais fácil. Isso é o mais fácil. Quando Jesus morreu, muitas coisas aconteceram. Houve um terremoto, tremeu toda a região da Judéia, o céu se enegreceu, e poucas pessoas prestaram atenção em algo que aconteceu no templo. A Bíblia diz que o véu, quando a gente fala véu, parece ser uma coisa suave, mas não era uma cortina grossa, feita por pele de carneiro, tingida. A cortina grossa se rasgou. Aquela cortina era a cortina que fazia a separação entre o povo e Deus, a presença de Deus, e as pessoas não podiam entrar depois da cortina onde estava Deus. Ninguém podia entrar, ninguém tinha acesso, não podia entrar ali.
Ninguém estava pronto para entrar ali, somente o sumo sacerdote. Uma vez por ano, depois de sacrifícios, Deus permitia que ele entrasse. Mas quando Jesus morreu, o véu se rasgou, abriu-se, e nós podemos voltar. Você está entendendo? Foi o primeiro desejo dele. Entrar ali. Ser aceito novamente. Ter a linhagem real. Agora, o diabo fica feliz com isso? Eu aceitei Jesus, pastor. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou filho de Deus. Eu tenho um pai. Eu tenho uma herança. Eu tenho um Deus que está sobre a minha vida. Glória a Deus, que bênção que você tem essa convicção. Mas não ache que o diabo vai parar de te atacar por isto. Porque agora ele tem mais ódio de você ainda. Porque agora ele consegue ver Deus em você, e ele odeia Deus. Lembre-se que ele quer o trono de Deus, assim como Jafar queria o trono do sultão. Ele quer o trono de Deus, e agora que você tem acesso, agora que você entrou no palácio, agora que você tem relacionamento com Deus, ele vai fazer de tudo para te destruir. Ele quer roubar o que de você? A lâmpada, a revelação. Ele quer roubar de você a revelação, porque ele sabe que se ele roubar de você a sua fé, ele só rouba tudo. Por isso a Bíblia diz, aquele que permanecer até o fim, será salvo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, combati o bom combate, guardei a fé. Claro que não tem nada a ver com isso, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Guardei a revelação, guardei a fé. Eu já passei por dificuldade, já passei por adversidade, já passei por escassez, já passei por abundância. Em todas as coisas Deus me fortalece. Eu combati o bom combate, guardei a fé. Porque o diabo quer roubar o quê? A sua fé. Ele quer roubar a sua fé, porque se ele roubar a sua fé, ele só roubou tudo. Só tudo. Só tudo. E Jafar vai fazer de tudo para roubar. Porque se ele roubasse a fé, a posição dele seria tirada dali. Segunda coisa que desejo que ele faz no filme, eu acho interessante, porque foi num momento de muita angústia. Nessa luta em que Jafar, para destruir ao Aladim, ele consegue jogar ele amarrado em um mar, e ele está se afogando. É uma cena dramática, e ele não tem quem possa se livrá-lo, e ele realmente está para morrer. Quem vai lembrar do filme nesse momento sabe. E ele lembra que, poxa, ele tinha alguns desejos, ele não podia gastar, ele já tinha gasto um, era o segundo desejo dele, e ele lembra que ele tinha se comprometido com o terceiro desejo, que o terceiro desejo ele queria fazer com que o próprio gênio fosse livre da sua cadeia de estar ali. E agora ele tem um último desejo, e ele pensou, o que adianta esse desejo meu morto? Então ele faz, eu quero ser livre dessa morte. Eu quero ser livre dessa morte. E ele faz o terceiro desejo, já afundando, já quase morrendo, quando então o gênio vem e o livra da morte. E quando eu li isto, eu disse, esta faz parte da revelação de Deus para a nossa vida. Lá em João, no capítulo 11, versículo 25, diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá. Você crê nisto? 1 Coríntios 15, 54 diz, quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi, ó morte, na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça que Deus nos dá, a vitória por nosso Jesus, é a vitória por nosso Jesus Cristo. Aonde está, ó morte, a tua vitória? Ele não só nos deu acesso, mas ele nos livrou da
morte, da morte eterna. Ele nos deu vida, e vida em abundância, em abundância. Quando eu olho aqueles homens que entravam na cova dos leões, como a gente já pregou aqui, quando eu olho aqueles homens que entraram na fornalha de fogo, quando eu olho homens que enfrentaram exércitos, que enfrentaram a fúria do fogo, que enfrentaram a fome dos leões, eu vejo uma coisa em comum neles: eles não tinham medo da morte. Muitas vezes os próprios reis perguntavam: ei, será que Deus pode livrar vocês dessa morte? Eles diziam: fica tranquilo, nós não temos problema com a morte. Se Deus quiser nos livrar dessa morte aqui, Ele nos livra. Se Ele não quiser nos livrar dessa morte aqui, não tem problema. Ele é Deus, e nós sabemos que nós vamos viver eternamente. Nós sabemos que nós temos uma vida nele. Nós sabemos que o nosso nome está nele. Nós sabemos que nós não vamos estar mortos eternamente. Essa convicção, do que nós podemos ter medo? A Bíblia diz: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas temam aqueles que podem levar a sua alma. Aonde está a morte? O segundo desejo dele: eu não quero morrer, eu não quero morrer. Porque quando o pecado entrou no mundo, entrou a morte, mas quando Jesus veio, a revelação veio, a morte foi aniquilada. A Bíblia diz que Jesus entrou ali, quando ele estava entre a ressurreição e a sua morte, ele desceu no inferno, e ele tomou as chaves da vida e da morte da mão do diabo, e diz: aqui agora quem manda sou eu, agora aqui quem manda sou eu, agora eu tenho um povo que vai viver eternamente em salvação. Aonde está a morte? A tua vitória. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: a morte não pode te alcançar. Não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte, ele já venceu. E a última desejo de Aladim, e nós já vamos encerrar, eu achei tremendo, e aí que é muito bacana, porque todos os desejos dele, eu acho que talvez a mensagem mais legal do filme está aí, porque todos os desejos dele têm a ver com situações dele, desejos pessoais dele. Ele queria casar com a menina, ele queria ser príncipe para poder casar com a menina, ele queria não morrer, porque a água estava afogando ele. Todos os desejos tinham a ver com ele, mas o terceiro desejo, que ele podia pedir qualquer outra coisa, que poderia ter a ver com ele, e por isso o gênio não acreditava nele, porque o gênio estava há mais de 1000 anos ali, já tinha passado pela mão de muitos amos. Aí não tem nada a ver com Bíblia, mas a história de Aladim, ele fala isso: olha, ninguém nunca gastou um desejo que não fosse consigo próprio. Não me fale isso, porque ninguém nunca abriu mão de um desejo. Isso é muito poderoso. Ninguém nunca abriu mão de um desejo para gastar com desejo, se não fosse consigo próprio. E eu fiquei pensando, eu vou dar só um parênteses aqui antes de falar do último desejo. Hoje, quando eu estava pensando nessa palavra, parece ser tão simples assim, né? E eu fiquei pensando assim: se realmente alguém pudesse parar na sua frente e você soubesse que ele pudesse cumprir assim, como num estalo de dedos, como no filme, né? Se você soubesse que assim, você seria transportado já para aquela realidade que você desejou, e falasse para você: você tem só 3 desejos. Gente, eu tive dificuldade de responder essa pergunta. Você tem essa resposta assim rápida? Eu fiquei pensando, aquilo que eu achava que eu ia responder rápido, eu falei: não é bem isso que eu quero não. Espera, deixa eu pensar melhor. Pense por um minuto. Se alguém parasse na sua frente e dissesse assim, ó, com a lâmpada na mão: agora, 3 desejos. É um estalar de dedos, e não tem volta. E você já gastou um, e esse um pode atrapalhar o segundo, porque tudo está conectado. Será que você teria
Aí já tem os religiosos, teologicamente, eu queria salvar o mundo. Não vou nem repetir para vocês, que vocês não ouviram o que ele falou. Que nem servir na igreja serve, vocês não ouviram aí atrás. Mas tem aqueles, eruditos, queria escrever um livro que marcasse a humanidade. Eu não sei, mas assim, não é uma pergunta fácil para ser respondida assim, gente. É uma pergunta difícil. São respostas difíceis. E o gênio diz assim: durante todos os 10.000 anos que eu estou aqui, que outros amos aparecem e que eu ofereço os 3 desejos, nunca nenhum deles abriu mão de um dos desejos pessoais. Todos gastaram todos os 3. E o terceiro, então, de Aladim, a nobreza da fé. Ele diz assim: mas o meu terceiro desejo foi de libertar o gênio. Eu quero que você seja liberto desta lâmpada, porque eu quero você agora não mais como um gênio na minha vida, mas eu quero que você seja meu amigo. Eu quero me relacionar com você, eu quero estar com você, eu quero caminhar com você, e não importa pelo que você faz por mim, eu quero a sua companhia. Você nem precisa ser mais gênio. É forte aquela mensagem. E aí, quando eu olhei essa última mensagem, olha o que Aladim estava falando. Eu vou te libertar da lâmpada, você não precisa ser mais gênio, não vai precisar ficar servindo outros amos, porque eu quero a sua amizade. Naquela caminhada, Aladim e o gênio fizeram um relacionamento de amizade. Aladim foi sendo tratado pelo relacionamento dos seus desejos, pelos problemas da sua vida, e ele entendeu que fazer algo por alguém é muitas vezes muito mais forte do que cumprir um próprio desejo pessoal. Então ele faz algo pelo gênio, e ele faz algo: eu não quero mais você como meu gênio, eu não quero esse relacionamento de eu preciso você me dar, eu preciso você me dar, eu não quero mais assim, eu quero que você seja meu amigo. E eu creio que essa é uma grande maturidade de um cristão. É quando Jesus fala para os seus discípulos: não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu amo faz, mas o amigo sim sabe. É quando Jesus diz, já não é mais, o apóstolo Paulo diz, já não é mais eu que vivo, é Ele que vive em mim. Quando Jesus fala para o próprio Deus, fala: não seja feita a minha vontade, mas agora é a tua vontade. Não é mais importante os meus desejos, mas o que importa agora é o teu desejo. Qual que é o teu desejo? Eu não quero mais um Deus que me dá. Eu não quero mais me relacionar para um Deus que pode me dar um casamento, um Deus que pode me dar um carro, um Deus que pode me dar uma casa, um Deus que pode me dar uma cura, um Deus que pode me dar uma empresa, um Deus que pode me dar um documento, um Deus que pode me dar. Eu sei que Ele pode me dar, mas eu não quero me relacionar com uma pessoa somente porque ela pode me dar. Eu quero me relacionar porque Ele é meu amigo, porque eu o amo. Eu quero Ele comigo todos os dias. Eu quero acordar e dizer: bom dia, Espírito Santo. Eu quero acordar e caminhar com Ele e dizer: olha, como é bom ter a Tua presença na minha vida, como é bom poder falar contigo, como é bom saber que Tu me amas, como é bom saber que Tu já fez todas as coisas. Eu não quero mais me relacionar como uma pessoa infantil que vem para a igreja só me dá, e se o Senhor não me dá, eu fico chateado, e se o Senhor não fizer no meu tempo, eu fico chateado, e se não for no meu desejo, se não for o meu desejo, eu não quero mais o Senhor. Não, Deus, isso é coisa infantil, eu não quero mais isto, eu quero o Senhor como meu amigo, Esta era o relacionamento original. Qual era o relacionamento original de Adão com Deus no Éden? De um gênio e de uma pessoa que desejava tudo? Não, a Bíblia diz que todos os dias os amigos se encontravam para um happy hour. No final da tarde, Deus vinha para o happy hour, a hora feliz. E eu acredito que a hora feliz não é pela bebedeira,
A hora feliz foi inspirado na passagem do Éden. Porque a hora feliz é quando Deus vinha na virada do dia. Porque está chegando a hora feliz. Por que a hora feliz, Eva? Porque Deus está chegando. O meu amigo está chegando. E o que você vai falar com ele hoje? Eu vou falar de um monte de coisa. Ele sempre me ensina. A gente dá risada. Ele tem bom humor. Como eu gosto de estar com ele. E você vai pedir alguma coisa para ele? O que eu posso pedir, Eva? Nós já temos tudo. E antes da gente pedir, ele já faz por nós. Eu quero a presença dele. Fique em pé, eu quero orar por você.